Dizem que o voto de Luiz Fux é importante para garantir pluralidade da Suprema Corte. Apesar disso, analistas afirmam que, pela trajetória do ministro, o entendimento divergente em relação a grande parte das acusações não era esperado. Confira na reportagem de Matheus Dias. Em um dos votos mais longos da história do STF, o ministro Luiz Fux fez uma extensa análise da denúncia da PGR contra os réus do núcleo principal da suposta trama golpista. Terceiro a votar, Fux seguiu o relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino para condenar o delator do caso, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Fux, entanto, absolveu Cid dos demais crimes, incluindo o golpe de Estado nos ataques de 8 de janeiro de 2023. No caso em questão, não há nenhuma prova de que algum dos réus tinha o dever específico de agir para impedir os danos causados pela multidão em 8 de janeiro de 2023. Antes, Fux reconheceu a validade da delação do militar, formando maioria pela manutenção do acordo e contrariando expectativas das defesas dos outros acusados, que pediam a anulação da colaboração. Ao analisar o caso como um todo, o ministro concordou com a tese dos advogados, de que houve cerceamento de defesa. O ministro também defendeu a anulação do processo por falta de competência do STF para avaliar as acusações. Não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal. Trata-se de missão que exige objetividade, rigor técnico e minimalismo interpretativo, a fim de não se confundir o papel do julgador com o do agente político. No voto, o ministro Luiz Fux também afirmou que não há golpe de Estado sem a deposição de um governo eleito de forma legítima. Para o ministro, manifestações podem terminar de forma violenta, como o 8 de janeiro, mas não podem ser consideradas uma tentativa de atentar contra a democracia, mesmo tendo forte teor político. Em suma, o que eu quero dizer é que, ausente o potencial concreto de conquista do poder e de substituição do governo, resta ausente a tipicidade material do crime do artigo 359-M do Código Penal. De outro modo, correr-se-ia o risco de se ampliar indevidamente o âmbito de incidência do tipo, criminalizando repises e condutas que em si mesmas não possuem a mínima aptidão para produzir uma ruptura institucional. O advogado criminalista e professor de processo penal, Alberto Toron, defende que a posição de Fux é importante para garantir a pluralidade do Supremo. O ministro Fux, com muita propriedade, ele, no meu modo de ver, apanhou algumas coisas que são importantes. Por exemplo, por que esse julgamento é feito no Supremo Tribunal Federal? Vamos começar pelo povo de 8 de janeiro. O povo de 8 de janeiro, gente comum, gente simples, para usar uma expressão muito conhecida, ordinary people. Quer dizer, por que essa gente foi julgada no Supremo? Porque havia conexão. Essa conexão é o mesmo critério que foi usado pelo Moro para ser uma espécie de juiz nacional. No meu modo de ver, deveriam ter sido julgados pelo primeiro grau de jurisdição federal, porque atingiram-se bens da União. Pode ser que tenha decisões díspares, contraditórias. Tudo bem, você tem recurso para isso. Então já há um erro na raiz. Toron ressalta ainda outra fala de Fux, dizendo que se o ministro Alexandre de Moraes realmente foi vítima de tentativa da trama, ele não poderia participar do julgamento. Ele não poderia ser juiz do caso, porque lhe falta um requisito essencial chamado imparcialidade. Então eu acho importante esse voto do ministro Fux. Ele também chamou atenção para algo que atina com as dificuldades da defesa, das diferentes defesas, de acessar o material informativo pré-processual colhido pela Polícia Federal. Eu mesmo conversei com o Celso Vilardi, que é um grande advogado, também professor da GV. E me disse que demoraram para ter acesso, e quando foram ter acesso, às vésperas da
audiência, um material gigantesco, para entrar exigia senha que eles não tinham. Davi Tangerino, advogado criminalista e professor da UERJ, compara outros casos julgados pelo ministro Luiz Fux e afirma que é difícil compreender a postura adotada. De modo global, eu acho um voto no mérito, assim, e na postura, né, e no discurso ideológico, em que então os black blocs são sim um risco à democracia, né? O MST é um risco à democracia, o mensalão foi um ato atentatório à soberania, à existência do Estado Democrático de Direito, né? Mas um papel que propunha, sob o falso nome de Estado de Sítio, a intervenção no TSE, a remoção de ministro, um plano para assassinar o presidente da República, isso não, isso são meras conjecturas, meros atos preparatórios. Então, é um voto, na minha opinião, muito indigesto. Tangerino acredita que agora o desafio do Supremo é encontrar o entendimento médio entre os ministros. Retomando as brincadeiras aí das redes sociais, tal, já criaram um grupo de WhatsApp sem o Fux lá no Supremo. Então, pegando carona na brincadeira, eu quero imaginar que os 4 ministros já devem estar conversando sobre o modo de encaminhar, não os votos propriamente ditos, mas qual vai ser o critério de encontrar o voto médio, justamente para evitar que haja ali uma discussão muito ácida ou muito difícil, né? Então, se entre os quatro há algum consenso de como encontrar esse voto médio, essa discussão fica facilitada. O especialista avalia que Carmen Lúcia e Cristiano Zanin devem ser breves hoje para que o julgamento acabe até amanhã.